Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título A Consagração do Primogênito. Na verdade, irmãos, o desejo de Deus era com que toda a nação de Israel fosse primogênito. Todos os filhos dele, os primeiros filhos, fossem de fato os seus ideais, no sentido de que ele chega para Faraó, mandando para Moisés, ali no capítulo 13, capítulo 4 de Êxodo, Israel é o meu primogênito. Então todo o povo era um povo de fato superior aos demais povos, uma vez que eles estavam com Deus, que era o autor de todos os benefícios. Então Deus queria que aquele povo por completo se destacasse. Mas, infelizmente, por conta da rebelião, do pecado e do afastamento de Deus, de acordo com o capítulo 19, e mais adiante no livro de Levítico, você encontra que, no capítulo 19, Deus fala que eles seriam a nação de sacerdotes. Porém, em Levítico, ele então tira uma parte das tribos de Israel, que seria a tribo de Levi, e elas são nominadas como os seus representantes. Anteriormente, era todos para ser o seu representante, todo Israel deveria ser, mas infelizmente isso acabou não acontecendo. E aqui nós encontramos a consagração do primeiro ou do primogênito. Levando em consideração, irmãos, que de acordo com Colossenses capítulo 1 e versos 14 e 15, Jesus é chamado de supremo da criação, não primogênito no sentido de primeiro gerado. Aqui, primogênito de fato significa o primeiro gerado, ou seja, o filho mais velho. Eles recebiam as bênçãos especiais. Aqueles filhos, eles eram como se fosse o símbolo ou o sinal da força daqueles pais que o tiveram. E toda a confiança, toda a credibilidade era depositada sobre aquele filho mais velho. Lembre-se que quando Adão e Eva tiveram Caim primeiro, Eva depositou em Caim toda a confiança de que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lamentavelmente, a vida de Caim foi contrário a isso. O inimigo aproveitou aquela situação e fez dele o primeiro fratricida, o primeiro a transgredir o dia de guarda, o primeiro a causar idolatria, o primeiro a ter uma nação a causar julgo desigual. Enfim, Caim foi um exemplo de mau exemplo para todas as gerações. O Evangelho a carta de João, a sua segunda carta, a primeira carta, capítulo 12, eu acho que o verso 12, chega a dizer, 3 verso 12 eu acho, que Caim pertencia ao maligno. Então assim, Deus disse bem claro que o filho mais velho pertencia a ele, era meu primogênito. Caim também deveria fazer parte dessa propriedade, ele deveria ser propriedade de Deus, coisa que infelizmente não aconteceu. E por quê? Aquilo deveria ser guardado, a memória, na verdade, de tudo que aconteceu no Egito, como o povo de Israel foi liberto por Deus, ele queria que aquilo ficasse em sua mente, que ficasse guardado. Então, a Páscoa tinha o propósito de mostrar ao povo o livramento de Deus e, através daquele livramento, dizer que os primogênitos foram preservados por Deus. Então, a sua preservação daria o direito de ser propriedade de Deus. E, na verdade, era para ser, porque Deus criou todos eles e também os comprou, os resgatou. O sangue, quando é colocado nos umbrais da porta, demonstrava uma compra feita para que eles não voltassem a não voltassem não, eles não tivessem o mesmo grau de consequência que teve os demais egípcios ou qualquer outra nação que não tinha os umbrais da porta, ou seja, eu lhe comprei com meu sangue, a morte vai vir, mas eu vou lhe dar um escape. Lembra do João 3,16, né? Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era necessário que eles tivessem crença de que aquele sangue simplesmente não era algo simbólico ou era algo que na verdade não tinha a devida importância. O sangue sobre ele tinha o poder de trazer a salvação, ou seja, evitá-lo da morte. Não ele em si, mas através da graça de Deus. O cordeiro que morreu simplificava, ou melhor, simbolizava Cristo que viria. Aquele sangue derramado é que trazia a eles vida. Lembra de um hino que diz assim: tenho sangue que vem do cordeiro sobre a porta do meu coração. Aí o coro desse hino fala assim, ó: estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Esse hino é muito bonito, um hino que cantávamos muito na igreja, dando ênfase de que o sangue de Deus nos protege, nos livra de todo mal. E esse era o propósito que Deus queria que eles nunca mais se esquecessem. Em suas mentes deveriam ficar gravados. E a Páscoa, quando fosse celebrada com suas próprias mãos,
eles então imolariam um cordeiro e aquele sangue substitutivo trazia ao seu próprio coração e sua mente a paz que eles precisavam, porque o pecado foi expiado por aquele cordeiro e automaticamente foi transferido. Foi o que Cristo fez por nós. A pergunta aqui diz assim, ó: os primogênitos dos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga final. Porque o Senhor deu essa ordem e o que significa? Lembrando, toda a celebração da Páscoa apontava para o futuro Messias, chamado em Colossenses de Supremo Criador de todo, melhor, Supremo de toda a criação. Devemos ao seu sangue gracioso e tê-lo em nossa mente e em nossas mãos. As nossas mãos devem obrar como se fosse, na verdade, sendo segundo a fé que nos foi concedida. A fé sem as obras é morta. E Tiago fala sobre essa grande importância. Devemos exercer a fé através de nossas ações e mostrando que aquilo, na verdade, tem importância em nossa vida. Que eu e você sejamos consagrados. Talvez não sejamos o primogênito de nossa família, mas somos o primogênito no reino celestial. Nós somos por Deus concedidos ou alcançados por uma graça imerecida. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele, com amor maravilhoso, nos amou. E através dessa bênção, somos por Ele separados para um propósito salvífico. Seja primogênito de Deus ou o Supremo na terra, diferente dos demais, no sentido de que quem nos torna supremo é o próprio Deus, quem nos torna melhores é o próprio Deus. E Ele quer fazer isso com toda a raça humana. Deus está com o desejo de tornar os seus filhos uma nação de sacerdotes, como diz o texto de Pedro. Então é dessa maneira que devemos fazer valer. Obrigado, Senhor, porque Tu me escolheste. Obrigado que Tu colocaste em minha vida a importância de ser algo valioso diante de Ti. E assim que eu viva uma vida de santificação para a glória do Seu nome. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Nos ajuda a vivermos como verdadeiramente escolhidos por Ti. Todos os Teus filhos possam fazer valer essa importância, pois o Senhor nos criou e pelo Teu sangue nos comprou. Dá-nos esta bênção e nos ajuda a reconhecermos essa importância. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Deus te conceda um ótimo dia em Sua presença e que Ele lhe guarde do poder do mal neste dia, em nome de Jesus. Forte abraço. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.